Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o valor que um grande fotógrafo tem. Nesse caso aqui é o Ansel Adams, né? Que esse caso aconteceu há 15 anos atrás e se desenrolou durante uma década, né? Até 2011, como diz aqui nessa matéria, né? Quando essa ação judicial acabou, né? E acabou sendo noticiado depois também, né? Tudo começou quando uma pessoa comprou numa dessas vendas de família, né, que vende tudo ali na garagem. Essa pessoa aqui, esse senhor Norcigian aqui, ele acabou achando 65 negativos de vidro nessa garagem e acabou comprando por US$ 45, né, com um preço inicial de 75 que o vendedor queria vender, ele negociou até 45. Logo em seguida, ele achou, né, ele pediu para investigarem os negativos aqui e acharam que é do Ansel Adams porque é lá do Yosemite, né, que é todas essas as fotos dos mesmos lugares onde o Ansel Adams andava, né? E as fotos são dessa época aqui, ó. São mais ou menos de 1919 e 1937. Alguns desses investigadores acham que não é, né? Que isso é negativo de uma outra pessoa, porque a casa do Ansel Adams também pegou fogo, né? Então pode ter sumido essa caixa de negativos, né? E esse vídeo aqui, né? Eu fiz só para vocês verem o valor que um grande fotógrafo tem no mercado, né? Então essa pessoa, ela anunciou que tinha achado esses negativos, ele disse que investigou e descobriu que era assim, né? Acha que é do Ansel Adams. Ele falou para jornalistas e os jornais repercutiram no mundo inteiro, né? E virou uma notícia bem divulgada nessa época, né? Isso provavelmente foi perto do ano 2000, 2001, né? Logo que ele anunciou isso, né, ele já começou a vender algumas cópias da fotografia e ele vendia por US$ 7.500 cada impressão, né, cada cópia desses negativos. E o valor que colocaram para esses negativos estava na região de US$ 200 milhões por 65 negativos feitos pelo Ansel Adams. Então, só para você ter uma ideia de quanto custa o trabalho feito por um grande fotógrafo, né? Ansel Adams, como diz nessa matéria, né, ele foi o pai da fotografia americana, e não só da americana, como o mundial também, porque foi ele quem escreveu, né, detalhadamente, cientificamente, matematicamente, como funciona a fotografia, e quimicamente também, né. Então as fotografias dele, sim, só por esse motivo de ter sido feito por ele, colocou 65 negativos antigos num valor de US$ 200 milhões. Isso vai dar quanto? Perto de 3 milhões cada negativo desses. E isso era um preço inicial, hein? Isso sem ir para leilão nem nada, né? Isso é um preço inicial que ofereceram, assim, né? Que já estimaram nisso. E se ele colocasse a venda, venderia, né? Teve um problema com a Fundação Ansel Adams, que eles entraram na justiça dizendo que esses negativos não eram do Ansel Adams e que ele não poderia comercializar esses negativos usando o nome do Ansel Adams, né? Porque a Fundação Ansel Adams acredita que não é dele, né? Que é de algum outro fotógrafo e entraram na justiça para proibir ele de vender esses negativos usando o nome do Ansel Adams. No final de tudo, né, que foi em 2011, o final desse caso aí, acabaram entrando num acordo, né, porque custava muito caro tudo, e esse acordo, as duas partes tirariam os processos, pagariam as custas eles mesmos, e esse senhor Norsigian aqui não poderia mais negociar essas fotos usando o nome do Ansel Adams, né? Então ele coloca como os negativos perdidos, né? Mas não fala de quem, né? Até hoje ninguém sabe de quem são essas fotos. Nesses negativos do Ansel Adams aqui, eu também acho que não é do Ansel Adams aqui, porque é muito difícil, assim, a composição da imagem aqui, né? Assim, nesses negativos que ele mostra aqui, ó, não existe uma preocupação com o horário aqui nessa foto, né? Assim, a gente vê um contraste grande demais aqui entre o céu e a paisagem. E nos negativos do Ansel Adams era muito raro isso acontecer, né? Ter esse céu preto aqui, né? A não ser que isso seja realmente lá o começo da carreira dele, né? Mas tem vários negativos que ele mostra que aparenta esse contraste gigantesco aqui dentro da fotografia, que é a falta de uso do filtro e o horário da fotografia, né? Assim, o melhor horário da fotografia, que o Ansel Adams se preocupava muito com isso
E existe uma das fotografias aqui que aparece uma parte da estrada ali, né? E isso nas fotos do Ansel Adams não existe, né? Então fica difícil de dizer. Eu olhando assim, sabendo e conhecendo os negativos, alguns negativos do Ansel Adams, né? Pra mim não parece ser não, assim, parece que é de um outro fotógrafo, porque não tem essa impressão da semiótica, assim, essa impressão da identidade do Ansel Adams, né? Principalmente no negativo e em algumas composições dele aqui. Mas, se fosse do Ansel Adams, realmente, esse homem aí estaria 200 milhões mais ricos, isso em 2011, né? Até 2011, ou mais do que isso ainda, né? Alguns acham que foi de um outro fotógrafo aqui chamado Earl Brooks aqui, né? Que morava em Fresno em 1920 também. E acabou sendo um fotógrafo meio conhecido também, né? Então esse vídeo aqui foi só para mostrar mesmo para vocês o quanto vale ser um grande fotógrafo, né? Assim, o quanto valeu para o Ansel Adams, ou e agora para a fundação, a família dele, né? Ter sido assim esse grande fotógrafo que foi atrás da fotografia, né, que produziu as imagens dele, que produziu os negativos, as fotos, né, mostrou como era uma grande fotografia. Além de tudo, ele ainda explicou para nós, deixou escrito como se produz uma grande fotografia, né? Tudo que eu preciso fazer para produzir uma grande fotografia vai depender de mim também, né? De fazer uma grande composição. E nesse caso dele aqui, como ele deixou para nós essa história toda dele, né, que aqui no Brasil conhecia-se pouco, mas agora se conhece bem. Qualquer coisa que apareça dele, sim, né, mesmo esse boato desses negativos que eram deles e falaram que era dele, né, só esses negativos aparecerem no mercado, 65 negativos já bateram no valor de 200 milhões de dólares por 65 negativos, né, então as fotografias dele valem muito mais do que ouro, né. E dos outros grandes fotógrafos também, né? Qualquer coisa que apareça de qualquer outro grande fotógrafo, grande pintor que já faleceu, deixou a sua história dentro da atividade que ele trabalhava, qualquer trabalho que apareça bate em milhões, muitos milhões. E por aí dá pra gente ver que a única forma da gente ser um grande artista, né, um grande pintor, um grande músico, um grande fotógrafo, é ter grandes fotografias, né, ampliadas, prontas e feitas, né, ou no caso dele, negativos, né. E os pintores, músicos, poetas, todos também, né, todos têm que ter o trabalho deles registrado em tela, em papel, né, como é o escritor, no nosso caso, porque é só dessa forma que a gente vai ter qualquer tipo de fama, né? Falando e tendo equipamento não resolve nada, né? A gente tem que produzir nossas fotografias da melhor forma possível, da forma mais artística, né, assim possível, que contenha essa mensagem, que consiga transmitir ideias, conversas, né, mensagens, diálogos com o público, que quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor fotógrafos vamos ser e mais caros serão nossas fotografias num futuro, assim, talvez não distante. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tente ser um bom fotógrafo, tente não fazer de qualquer jeito. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.